Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, apresentado pela congregação Beit Mashiach, sempre neste horário, no horário do Havdalah. Bem, nós procuramos sempre trazer algum assunto que seja relevante para a vida do messiânico, e hoje vamos tratar de um assunto que realmente é bastante importante. O tema é: o que encaixa na cabeça do messiânico? Bem, é o seguinte: nós sabemos que nós começamos a aprender desde a nossa gestação. Mesmo quando já estamos sendo gestados, alguma coisa já começa a ser absorvida e já começamos a aprender, já começamos a gravar coisas na nossa mente. Então, o nosso cérebro absorve informações o tempo todo, desde este momento até o momento da nossa morte. Bem, todas estas experiências, sejam elas boas e as ruins, são que aos poucos vão fazendo parte da nossa vida e vão moldar a nossa personalidade. Durante a fase de crescimento, nós primeiro vamos receber instruções por parte da nossa família sobre como devemos interagir com estas experiências. E à medida que vamos crescendo, então primeiro são os nossos pais, mas depois nós começamos a interagir com outras pessoas. Aí são os nossos amigos e colegas que vão acrescentando novas instruções. Então, mesmo da fase de infância com os coleguinhas, que cada um tem uma formação diferente em sua família, como depois na escola, que vamos conhecer outras pessoas, e depois na vida profissional, quando temos contato com outros grupos de pessoas, e todas estas coisas vão sendo novas instruções, e que com isso nós nos tornamos fruto do meio em que nós vivemos. Bem, nós sabemos também que este mundo, ou seja, a humanidade, ela não é dirigida por padrões divinos. E, com frequência, os seus padrões de fatos até afrontam a santidade do nosso Criador. Assim confirma-se o texto que está nas Escrituras dizendo que o mundo jaz no maligno. Bem, então, como agir quando tomamos a decisão de seguir os ensinos de Yeshua e nos defrontamos com a ordenança de vivermos santos como Ele é santo? Vamos ver o texto que encontramos em Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de decente, excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Bem, sabemos que foi Shaul quem disse isto. Então, o que ele quis dizer com esta frase? Bem, ele nos deu a receita para conseguirmos ter um parâmetro de busca pela santidade. Este é o modelo de pensamento que devemos buscar. Temos que desejar isto. Agora, é fácil termos esta forma de viver? Lógico que não. Sejamos realistas. Só em um mundo ideal, onde todas as pessoas fossem perfeitas e não houvesse tentação, a nossa mente se ocuparia o tempo todo com o puro e santo. Mas não adianta também querermos colocar a culpa nas outras pessoas, dizendo que os outros nos atrapalham, os outros nos provocam, o ambiente que nós estamos é sujo, ninguém ajuda. Isso não é desculpa. Nós lembremos que nós somos tentados e traídos por nossas próprias paixões. Tiago, capítulo 1, verso 14, diz bem claro isto. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido.
Isso nós já sabemos. Bem, faz parte da nossa natureza humana termos fraquezas. É por elas que nós somos provados diante do Eterno. Nós temos desejos de satisfazer coisas que nos dão prazer, mesmo que seja de forma ilícita. Essa é a tentação. Nós vivemos num mundo onde a satisfação da carne é o objetivo de vida das pessoas. E qualquer um que destoe desse paradigma é visto como esquisito. Eu creio que alguém já teve essa experiência, né? Uma das coisas mais, vamos chamar assim, de naturais, para não dizer simplesmente comuns, no homem, é não querer ser visto como diferente, querer se enturmar, ser aceito, não ser confrontado. Porque quando nós evitamos isso, conseguimos nos enturmar, isso traz um certo conforto emocional. Mesmo que a sua própria consciência não concorde com tudo que é imposto por meio de onde se vive. Muitas pessoas se tolhem para ficar bem com todos. Sabemos que isso é muito comum. Vamos dizer que essa forma de vida é mais comum que nós podemos observar. Mesmo porque existem pessoas que não fazem exatamente parte desse mesmo assunto que nós tratamos, né? Mas existem pessoas que destoam completamente desses padrões sociais, mas nem por isso vivem no modo de Deus, no modelo que Ele estabeleceu. Algumas pessoas levam a maldade a níveis elevados ou até mesmo vivendo de uma forma excêntrica por escolha própria. Tem pessoas que são diferentes, chamam atenção, não se entrosam, mas não é porque servem a Deus, simplesmente porque querem ser diferentes. Vejamos agora como se enquadra uma pessoa que deseja agora viver um padrão ético de vida moldada na instrução divina. Vamos ver o que diz aqui em João 15, 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Obviamente, temos que entender esse texto, que nós não somos retirados do meio da sociedade, mas de fazer parte daquele grupo, ou seja, na concordância do seu modo de vida. Disso nós somos tirados. Então, o que difere o messiânico salvo do homem do mundo é que o salvo sofre uma alteração sobrenatural no seu caráter, que o leva a escolher a vida dirigida pelo Ruach HaKodesh. Ele prefere isto do que ceder às vontades próprias. Um detalhe, o salvo continua a ter desejos de acordo com as suas fraquezas, mesmo já tendo experimentado o novo nascimento. Mas ele encontra forças para resistir à tentação e age e fala de modo certo. Isso faz com que ele se distingua diante da sociedade mundana, que a sociedade deseja uma atitude diferente e que quer que todo mundo participe daquilo que é considerado o comum, né? E isso, o fato de nós sermos ou termos um comportamento diferente incomoda, ou seja, a nossa santidade incomoda o mundo. O próprio ódio do mundo é uma tentação que afeta muito dos alcançados pela palavra das boas novas. Ou seja, a reação que a pessoa vai ter nesse contexto depende do tipo de messiânico que nós somos.
conforme uma parábola que Yeshua nos deu, que foi explicada juntamente com seus talmidim em particular, é o que nós encontramos lá em Lucas 8, dos versos 11 até o 14, que diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E as que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Então, entenda bem as palavras. Não há amadurecimento, é o que pode acontecer. Somente a semente que cai em boa terra é que não se deixa intimidar pelo mundo e mantém a sua postura mesmo diante das mais duras afrontas. Ou seja, ele não tem medo de crítica, ele não tem medo da ofensa, ele não tem medo disto. Ele não vai trocar a sua comunhão com o Eterno porque as outras pessoas não gostam. Então nós devemos que agir dessa forma. Porque muitos não querem ser vistos como diferentes. E agem de uma forma entre os que são da mesma fé, mas agem de outra forma quando estão no meio dos escarnecedores. Para quê? Para não se sentirem envergonhados e nem serem criticados. O problema é que esta situação já é prevista pelo Messias e não é aprovada. Olha o que nós temos em Lucas 9, verso 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, isto fica claro. Nós não podemos nos intimidar com isto. Nós estamos neste mundo, o mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo. Estamos nele, mas não somos dele. Somos estrangeiros aqui. Porque na hora que alguém se sente intimidado com isso, perde a sua identidade, a coisa fica um tanto quanto séria. Então, o que deve um fiel filho de Deus fazer para agradar a quem realmente deve ser agradado? Temos que agradar o mundo ou agradar a Deus? Bem, Kefa já falou isso diante do Sinédrio. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Bem, qual é a resposta disto? Como devemos então agir? Primeiramente, ter a mente disciplinada e vigilante. É o que nós encontramos em Mateus 26, 41. Diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos destrinchar um pouco o sentido desta mensagem. Vamos atentar então para alguns detalhes que podem até passar despercebidos no texto. Primeiro ponto. A vida espiritual, ela não é automática e dominante. Se não houver atenção e esforço, nós seremos vencidos. Por isso, vigiem. Lembremos que às vezes a carne consegue ser mais forte que o espírito. Por quê? Porque às vezes somos pegos despercebidos. E a carne o tempo todo está nos trazendo informações. E o espírito depende de uma atenção, de buscarmos algo. Então, primeiro ponto que nós vamos tirar do ensino desta frase é vigiem. Segundo ponto.
devemos ter a iniciativa de querermos privilegiar o espírito. Quando houver, então, um conflito de interesses entre o espírito e a carne, vai implicar, então, de usarmos a nossa racionalidade e a escolha. Aí, orem. A oração é feita com a nossa atenção, nossa capacidade de usar a nossa vontade, o nosso raciocínio. Então, temos que orar, temos que escolher. E o terceiro ponto, prestem bem atenção. Se nós vencermos em um dia, não significa que nós não podemos perder no outro. Então a vigilância não pode parar. Porque alguém pode, no momento, hoje eu consegui vencer a tentação. Não pense que a tentação será diferente em outra oportunidade. No dia seguinte, você pode estar mais propenso e perder a batalha. Então, nós não podemos afrouxar a vigilância em momento nenhum. Então, nós não estamos todos os dias iguais. Não. Todo dia é uma luta diferente. Então, nesse ponto, nós devemos nos lembrar, então, do texto inicial, o primeiro texto que nós lemos no começo desse estudo, lá em Filipenses 4:8. Vamos de novo ler. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Isso que tem que encaixar na nossa cabeça. Essas coisas têm que estar presentes. E temos que distinguir o que é dentro disso e o que é do mundo. Sabemos que o que é dito... Tem uma frase muito comum, né? Nós sabemos o que as pessoas dizem sobre ter a cabeça vazia. Você já sabe como é que é a frase. Acontece que esse ditado não é muito preciso. Por quê? Porque a nossa mente sempre está cheia com alguma coisa. Nossa mente nunca está vazia. Ela tem alguma coisa. Vamos ver um texto que diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 8. Diz assim: é alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, essa divisão de mente não significa estar vazia ou cheia. Não. Ela pode estar cheia com uma coisa ou cheia com outra. Dá a impressão até que metade se enche de uma coisa e metade com outra. Isso traz instabilidade. O texto que lemos então foi dito sobre a pessoa que não tem fé. Se você ler o texto lá de Tiago, você vai ver isto. Ele fala sobre aquela pessoa que duvida, conhece a palavra de Yeshua, mas não confia nela. E quem está nesta situação fica vulnerável ao ambiente. Ele é instável. Se está entre os fiéis, sabe conversar sobre espiritualidade, e a mente lembra de coisas boas. Porém, se ele está na roda dos escarnecedores, a sua mente se esvazia do que é bom e se enche de quê? De blasfêmia, e acolhe maus pensamentos. Por isso mesmo que o texto lá do Salmo diz que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, para participar do escárnio. Se deixarmos a mente acolher pensamentos maliciosos, vamos ver os efeitos que estão então nesse texto agora de Lucas 6, verso 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Parece que muita gente se esquece disto. Temos que tomar muito cuidado daquilo que sai de nossa boca. Porque o que sai da boca sai do coração. Nós vamos entender que coração aqui significa a mente. Então, vamos completar este raciocínio com outro texto de Efésios 4, 29.
nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Um filho de Deus que fica falando impropérios, que tem hábitos, a gíria depende. Tem coisas da gíria que são, vamos dizer assim, inofensivas, mas tem algumas coisas que são expressões mundanas que têm uma conotação inadequada para a boca do Filho de Deus. Então, para evitarmos isso, temos um remédio. Vamos encher a nossa mente com o quê? Com o que é algo de excelente ou digno de louvor, conforme o texto que lemos. Mesmo que estejamos em meio aonde as pessoas não pensem da mesma forma, pense assim: se eu devo respeitar a forma das outras pessoas pensarem, essas pessoas também devem respeitar a forma como eu penso. É impossível nós não convivermos com as pessoas do mundo. Como Paulo disse uma vez, se fosse assim, nós teríamos que sair deste mundo. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que fazer negócios, nós temos que estudar junto com outros e vamos estar no meio de pessoas que têm o seu pensamento completamente oposto do que você deve ter. Mas o importante é isto. O texto que diz: bem-aventurado que não se assenta à roda dos escarnecedores, para participar do escárnio. Mas as pessoas têm que respeitar você da mesma maneira que você os respeita. Então, imponha o seu pensamento. Você vai dizer: eu não sou obrigado a pensar como vocês, eu penso diferente. Então, eles têm que respeitar. Eu sei que nós temos essa experiência, precisamos viver isto. Quando enchemos a nossa mente com as coisas adequadas, nós podemos frequentar qualquer ambiente sem nos contaminarmos, sendo inclusive desejável que a nossa presença produza uma influência positiva nas outras pessoas. Da mesma forma que a maldade dos outros pode nos influenciar para sermos maus, se formos fracos, se formos suficientemente fortes em nossas convicções, a nossa maneira de ser pode influenciar outras pessoas. Então, é importante que o nosso testemunho fale mais alto até que as nossas palavras. Isso é muito importante. Em Mateus 10, 18, Yeshua fala alguma coisa muito importante. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Então, nós temos que ter um testemunho. O testemunho está relacionado às nossas ações e também ao que falamos, sendo que o que falamos tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Isso é uma obrigação nossa. Precisamos agir assim. Então, como conclusão deste tema, devemos preencher as nossas cabeças com as coisas boas e filtrar tudo que nós ouvimos e também filtrar o que falamos. Irmãos, são assuntos que nós temos que realmente dar muita atenção no dia a dia. Porque é fácil quando nós falamos coisas boas quando estamos entre os irmãos. Mas temos que tomar cuidado como estamos fora do nosso meio, porque a maior parte das pessoas com quem nós nos relacionamos são pessoas ímpias. Elas não podem mudar aquilo que você já experimentou com o Espírito de Deus. Mas você pode ajudar essas pessoas, fazendo com que as palavras ungidas pelo Espírito de Deus possam transformá-las também da mesma experiência que você teve. Com isso, então, encha a sua mente com
com as coisas boas. E apague. Se fosse um computador que nós tivéssemos um teclado na nossa mente, deleta tudo aquilo que não é edificante. E assim, irmãos, que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.